Sem dúvidas, a economia é algo bem difícil de entender. Porque se a gente analisar os números apresentados pelo governo Lula, parece que a gente está vivendo na Noruega. Ou melhor, Noruega não, no mundo de Nárnia. Segundo os números, o Brasil vai bem demais. E a gente tem que acreditar nos números, literalmente. Porque se a gente falar que não acredita, né, algo de errado, algo de ruim pode acontecer com você. Mas vamos entender o que está acontecendo, né? Donald Trump fez novas ameaças aí, ameaças sérias, um momento conturbado da economia brasileira, mas, segundo uma matéria do Metrópolis, o Lula está feliz, está sorridente, está até comemorando a alta do PIB. Segundo ele, o emprego e a renda está nas mãos dos brasileiros. O brasileiro está melhor, o PIB aumentou. O presidente Lula, ele comemorou na sexta-feira a alta do Produto Interno Bruto, que é o PIB, que é tudo aquilo, né, que a gente produz, né? É o PIB brasileiro. Então ele falou que o PIB está maior, de 3,4%, só em 2024 teve. Então o Lula falou, não, o PIB está crescendo, é mais emprego, é mais renda na mão dos brasileiros. 2025 é o ano da colheita. Cara, foi inevitável. A primeira coisa que eu lembrei foi o filme. Aquele filme que tinha um nome de colheita... Colheita Maldita. Foi o primeiro filme que eu lembrei a hora que o Lula falou que já é tempo da colheita, né? Porque assim, vamos lá. Os números dizem que tá tudo bom demais, né? PIB, olha só, outra matéria. Agora, a mídia inteira tá falando, nossa, como o Brasil tá bom. Nossa, o Brasil é melhor do que a Noruega. PIB. Brasil está entre os países que mais cresceram dentro do G20. Olha só, os números que foram apresentados pelo governo Lula diz que o Brasil figura entre os países que mais cresceram em 2024, ficando atrás apenas da Índia, da Indonésia e da China. O produto interno brasileiro avançou 3,4% no ano passado, puxado pelo bom desempenho dos setores de serviço e indústria, ou seja, serviço cresceu, indústria cresceu, o empresário está ganhando demais, mais o povo está ganhando mais, está sobrando dinheiro para comprar ovo, picanha. O mundo está muito melhor depois que o Lula nasceu, veio para a humanidade e melhorou o mundo inteiro. Olha que maravilha! Inclusive, até o Banco Mundial elogiou a gestão da pobreza no Brasil na pandemia. Ah, não, a pandemia era enquanto estava no Bolsonaro, né? Então, assim, esses números do PIB são números internos. E essas aqui são as matérias internacionais olhando para o Brasil. O Banco Mundial falou que o Bolsonaro foi um dos melhores países na gestão da pobreza durante a pandemia. Há uma matéria que foi publicada aqui no site oficial, ó. O Brasil reduz a extrema pobreza, segundo o estudo do Banco Mundial. Mas vamos lá, se o Lula está comemorando, falando que aqui está muito melhor, é óbvio que o Banco Mundial agora está falando que o Brasil está melhor também, você não acha? Porque esses dados aqui que teve melhora, né, do Brasil, redução da pobreza, são ainda do governo Bolsonaro, ainda durante pandemia, hein? E agora os números que o Lula vem apresentando são magníficos. Será que o Banco Mundial entende da mesma forma? Eu vou te contar, mas primeiro eu vou pedir para você visitar a nossa biblioteca digital, conhecer os nossos livros aí que foram preparados com todo carinho para você, e para você que gosta, né, de crescimento pessoal, esse livro aqui, ó, 20 Regras para a Vida, eu escrevi há uns 5 anos atrás. E aqui a gente trata especificamente de frases que foram marcantes para mim. Frases, né, como por exemplo essa aqui, ó. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar e fazer um novo fim. É do James Sherman e todo mundo acha que é do Chico Xavier. E aí eu vou refletir com vocês. Por que essa frase foi importante para mim? Faz o download do livro, eu sei que você vai gostar. Mas aí, dando continuidade... Economia é complicado, né? Os números, segundo o IBGE, estão bombando, mas segundo o Banco Central, não. O Brasil vai mal, muito mal, e eu estou falando economicamente. Não estou falando da questão das liberdades, da democracia, eu estou falando economicamente. Diz Dermot Gill, né? Economista-chefe do Banco Mundial. O economista indiano Dermot Gill não imaginava que o trabalho que publicou em 2007 com o colega Homi Karas criaria uma espécie de hit econômico.
Foi seu livro Um Renascimento do Leste Asiático para o Crescimento Econômico, que citou pela primeira vez a teoria da renda média, né? Um conceito que o Brasil, né, abraça, da renda média. Só que ele falou o seguinte, olha, nada do que era feito para melhorar as condições de vida está sendo aplicado no Brasil. E agora está pior ainda. Mas pelo menos as contas estão controladas, não estão? Não estão não. Déficit gigantesco. A balança comercial é a diferença entre o que eu ganho, né, o que eu vendo e o que eu exporto. Pois é, a balança comercial brasileira registrou o primeiro déficit em fevereiro desde 2022. E o déficit quer dizer o seguinte, olha, na balança comercial, por algum motivo eu não estou produzindo o suficiente que eu precisava, então eu estou comprando mais coisa do estrangeiro do que eu estou produzindo para vender, para entrar dinheiro para o Brasil. Então nós estamos ferrados em todos os sentidos. Essa é que é a verdade. Mas pelo menos o agro está indo bem, né? Não também. Matéria da Revista Oeste. Com o Lula, o agro para de crescer. Os dados do IBGE mostram que o setor mergulhou em um período de queda. E sabe qual é o pior? Dá um pouquinho de trabalho de achar essas matérias. Mas para você achar a matéria que diz que o PIB tá bom, é só digitar PIB que só aparece falando coisa boa do PIB, né? Mundo afora, não há dúvidas em relação à importância do agronegócio do Brasil para a segurança alimentar da humanidade. Contudo, o agro mergulhou em um período de queda no segundo ano do retorno do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao poder. E é só o começo. Calma, agro, que ainda faltam mais 2 anos. E aí eu vou relembrar uma matéria da Revista Oeste, né, que foi publicada. Calma. É só o Brasil sobreviver ao Lula. Mais 2 anos de Lula. Se o Brasil sobreviver, em 2026 o Lula sai. Só sobreviver. O difícil é que o Brasil já está na UTI. E aí já estão cortando o oxigênio, deixando um médico maluco tomar conta disso aí. Acuado pela inflação e distante do campo, Lula acumula barbeiragens na linha com o agro. Vai piorar e muito. O Lula não gosta do agro, a turma do Lula diz que o agro é fascista, destrói o meio ambiente, que o agro é um monstro, que o agro são um bando de canalhas, que eles não servem para nada. Então vai piorar. Mas pelo menos vendo do lado positivo. Já que eles não gostam do agro, talvez eles gostam do meio ambiente que eles falam proteger, né? Mas não. Sob Lula, a degradação na Amazônia é a pior. Não é de hoje, não. É em 15 anos. Os dados do Instituto Amazon mostram que a degradação chegou à média de 10 mil campos de futebol afetados. Por dia. Por dia. Entre janeiro e outubro deste ano. Por dia. Né, do ano passado, quer dizer, por dia. Ou seja, cara, em nenhum dos setores e nenhum dos segmentos o Brasil apresentou melhora. Nenhum. Os impostos estão estourando, né? Ou seja, estão taxando como se não houvesse amanhã. Literalmente, estão mandando taxa aí no lombo do coitado do brasileiro, que o brasileiro já não está aguentando mais. Foi recorde de arrecadação. Mas ainda dá direito do Haddad tirar onda. Trump está taxando todo mundo, enquanto Lula está reduzindo o imposto de importação, diz Haddad. Pois é, o Haddad ainda resolveu tirar onda num podcast do Flow, né? Eu já senti um dia que eu até gostava do Flow, mas ultimamente, vou te falar que quando aparece eu já passo direto, né? Se tornou, assim, um programa nada bem quisto por mim, né? E aí ainda leva o Haddad lá com essa pompa toda pro cara ainda falar, não, o Trump tá taxando todo mundo. Olha quem fala, né? E aí até o Jair Bolsonaro deu uma invertida básica no Haddad. Alguém avisa o Haddad que o Donald Trump está taxando os outros, não o próprio povo. Sugiro ao Lula marcar audiência com o Trump e Elon Musk para discutir tarifas, bem como para falar-lhes sobre o Hamas e os 37 acordos assinados com a China. No mais, com a volta da exigência de vistos para americanos, que eu já vi isentado em 2019, fará com que o Brasil deixe de receber milhares de turistas e milhões
de dólares. Sim, mas vocês não entenderam o ponto central disso tudo. Essa história de exigir visto para americano não tem nada a ver com reciprocidade, mostrar a grandeza e a soberania do Brasil, que a gente não baixa a cabeça para os colonialistas e yankees, malvadões, não. Tem nada a ver com isso. É que tem alguns caras lá que literalmente o Lula não quer que pise aqui para ver o que está acontecendo no Brasil. Essa história desses americanos chatos aí ficarem investigando sobre a liberdade de expressão, sobre liberdades, sobre democracia, sobre censura, vão incomodar muito. Então, se for essa turma, a gente não consegue visto, não é só ele chegar, apresentar o passaporte e entrar assim, né? Ou seja, o negócio não é tão simples assim. Enquanto isso, o Trump tá levantando, né, a bandeira aí, inclusive comprando briga até com o Putin. Olha só o que o Paulo Figueiredo escreveu aqui. Trump ameaça sanções bancárias em larga escala a Putin e a Rússia. O presidente dos Estados Unidos acabou de postar na sua rede social Truth Social. Isso aqui é o que o Trump, né, postou. O Paulo Figueiredo só fez a tradução, né? Essa é a postagem do Donald Trump, né, baseado nos fatos, mas vamos ler aqui. Com base no fato de que a Rússia está absolutamente massacrando, fecha aspas, a Ucrânia no campo de batalha, agora estou considerando seriamente sanções bancárias em larga escala, sanções e tarifas sobre a Rússia, até que um cessar-fogo e acordo final de paz, ainda em negrito aqui, ó, em letras garrafais, acordo final de paz sejam alcançados. Para a Rússia e a Ucrânia, venham à mesa de negociações agora, antes que seja tarde demais. Obrigado. Fecha aspas. E agora, o que o gordo careca da Globo News vai dizer? Eu não sei quem é gordo careca da Globo News, não, que o Paulo Figueiredo está citando, né? Que o Trump é pró-Rússia, aliado do Putin. Parem de ouvir esses bostas, né? Foi o que escreveu o Paulo Figueiredo. Não sei quem que é gordo careca da Globo News, não. Sinceramente, não sei quem é. Mas vamos lá. Qual é a grande questão aqui? Tá tendo, né, uma discussão muito grande que o Trump está advogando para o Putin, está sendo um defensor do Putin. E aí, tá levantando muitas questões. Tem gente que diz que isso aqui é um joguinho de carta marcada, né? Na verdade, o Trump fez essa ameaça aqui é porque o Putin já quer negociar. Quem está segurando para não negociar agora é a Ucrânia e a União Europeia. Por quê? Porque o Putin, no final das contas, vai sair como um acordo, mas vai acabar vitorioso. O que ele queria, que era que a Ucrânia não estivesse na OTAN e um pedaço da Ucrânia, ele vai levar. Então ele vai ganhar nessa aqui. E aí a Europa está pensando o seguinte, se ele invade a Ucrânia, leva um pedaço, o que impede dele invadir a gente agora? Ele levar um pedaço também, né? E principalmente com esse alinhamento do Donald Trump e o russo, né, o Putin. A verdade é que o Putin, o principal interesse do Trump agora é tirar o Putin de perto do Xi Jinping e colocar ele como aliado, mesmo que ele precise perder a Europa. Ou seja, o Donald Trump entendeu, se a Europa quiser debandar, que se debande, né, que se lasque. Eu prefiro o Putin agora ao meu lado do que a galera da Europa que vai achar ruim, mas depois vão acabar baixando a orelha lá. Essa é a verdade, né? Vamos lá, outra matéria aqui. Foi o Rogério Marinho que publicou uma matéria da Revista Oeste. O STF, novidade para ninguém, derruba a lei que pune invasores de propriedade em Mato Grosso. Eu falo que essas pessoas estão totalmente desconexas com a realidade do povo brasileiro. Faz o seguinte, faz um plebiscito, perguntando para o povo brasileiro se ele quer a aprovação de uma lei anti-invasor de terra ou se ele quer gente invadindo terra. Eu te garanto que 70% dos brasileiros têm raiva do MST. Eu garanto para você que 70% dos brasileiros têm raiva do MST. Um dos pilares mais importantes da nossa civilização é o direito de propriedade, que, aliás, está garantido em nossa Constituição. A relativização desse direito e consequente instabilidade e desorganização institucional
que decorre dele são o objeto do famoso, embora pouco conhecido, Manifesto Comunista de 1844. Tem método. E se tem uma coisa que comunista odeia, é a propriedade privada dos outros. A deles são guardadas as 7 chaves, e não tenha dúvida que talvez até em outros países, né? Então, o grande problema que a gente encara aqui, né, é que a população brasileira não tem nenhum pingo de conexão com essa turma, né? Nenhum pingo. Vamos lá, para te deixar mais envergonhado um pouquinho ainda. Acharam uma forma de regular as redes sociais. O comando, aquele que nasceu vermelho porque é comunista, né? Comando vermelho, comunista. Nasceu dentro da cadeia. Pois é, o que eles estão fazendo agora? Estão cortando as fibras óticas lá do Ceará, em Fortaleza. Essa matéria foi do Metrópolis, né? E promovendo ataques a outras operadoras de internet e aí colocando um monopólio da internet. Ou seja, ou você usa a nossa internet ou vai amanhecer com boca cheia de formiga, né? Controlar as redes sociais dessa turma. Olha só. Então, isso aqui é o crime organizado. O Brasil está partindo para um narco-estado, para um estado de ineficiência sem precedentes. Hoje, você não pode nem falar que você se envergonha de alguns políticos ou de algumas classes que estão à frente do nosso Brasil. Mesmo que eles te envergonhem, você não pode falar. Homem que chamou Gilmar Mendes e STF de vergonha é condenado. Você deve lembrar de um caso lá em Portugal, né? Um cara passou e falou, só para te lembrar aqui mesmo, sei, o STF é uma vergonha para o Brasil, né? A 9ª Vara Civil de Brasília condenou o homem que chamou o ministro Gilmar Mendes e o Supremo Tribunal Federal de vergonha para o Brasil e para o povo de bem. O servidor do INSS, Ramos Antônio Nassif Chagas, deverá pagar 30 mil em indenização por danos morais. Cabe recurso. E o recurso vai chegar na mão de quem? Do STF. Em uma cafeteria no aeroporto de Lisboa, em Portugal, Chagas disse a Gilmar Mendes, Gilmar, eu vou ter que ler, tá? Abre aspas. Gilmar, você já sabe, mas não custa te lembrar. Só dizer que você e o STF são uma vergonha para o Brasil e para todo o povo de bem. Só isso, tá? Infelizmente, um país lindo como o nosso está sendo destruído por pessoas como vocês. Foi nem grosso, né? Nem mal educado. Foi incômodo, mas nem grosso, não mal educado. E expressou, né, o que ele pensava, né? Mas tomou uma multa de uma condenação de 30 pila, né? 30 doletas ali para pagar, né? Te garanto que tem muito brasileiro que, se não tivesse visto isso aqui, tomaria multa. Porque o que tem de brasileiro que tem vontade de falar isso para algumas figuras públicas não é um ou outro, não, né? Tenha certeza disso, tá? Tenha certeza disso, tá bom? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial, tá? Sempre um prazer estar aqui com vocês, tá? Sempre uma honra estar aqui batendo um papo com vocês. Como eu disse, né? Visitem as nossas bibliotecas aí. Também os grandes nomes da direita, você vai encontrar nomes como o Bolsonaro, né? O Winston Churchill, o leão que enfrentou o totalitarismo, tá? Então o livro tá muito bom para você fazer o download. Capítulo 2, Margaret Thatcher, a Dama de Ferro que salvou o Reino Unido do socialismo. Ou seja, os livros estão bem preparados para você com todo carinho, tá bom? E é isso. Espero que estejam todos bem. Fiquem com Deus e a gente vê vocês no próximo editorial. Grande abraço.